meus irmãos, cuidava do rebanho. Porém, meus irmãos, conduzindo aquelas ovelhas, Davi ele começou a observar e ver, meus irmãos, Glória a Deus. alguns acontecimentos. Às vezes surgia, meus irmãos, leões, ursos, para querer, meus irmãos, arrebatar alguma daquelas ovelhas que Davi conduzia. E nessa tarde, meus irmãos, eu quero poder falar para vocês sobre 3 motivos, meus irmãos, que encorajou Davi. Porque, meus irmãos, sabemos que quando Deus está na nossa vida, sabemos que podemos conseguir a nossa vitória. Glória a Deus. Quando temos, meus irmãos, Deus na nossa vida, sabemos que Ele vai agir ao nosso favor. Aleluia, Deus. Porque assim como nosso Deus foi com Josafá naquela guerra, Ele também foi com Davi naquele momento. Aleluia, Sabemos, Deus. meus irmãos, que Davi adquiriu, meus irmãos, o que eu quero passar para os irmãos, que foi a experiência com Deus. Aleluia, Deus. Meus irmãos, Davi ele lutou com leões, lutou com ursos. E quando ele estava diante de Saul, meus irmãos, Saul queria trazer para ele, meus irmãos, algo que não agradava a Deus. Efésios vai nos falar, meus irmãos, no capítulo 6, que a gente deve buscar a armadura de Deus. E Saul, meus irmãos, queria oferecer algo que era humano. Saul, meus irmãos, queria passar para Davi uma armadura que não é do agrado de Deus. E nessa tarde temos que se revestir das armaduras de Deus e não daquilo Glória que a Deus. nos oferece. Aleluia. A experiência que Davi teve, meus irmãos, é a mesma experiência que temos que ter com Deus. Glória a Deus. Às vezes nós olhamos, meus irmãos, às vezes uma enfermidade, às vezes a gente olha para nós e vê a nossa limitação. Olhamos para a nossa despensa, às vezes está faltando alguma coisa. Aleluia. Mas tudo isso, meus irmãos, é a experiência que temos que obter com Deus. Glória a Porque Deus. sabemos, meus irmãos, que quando Jesus estava ali com aquele povo no deserto, o povo estava sedente para poder ouvir Jesus falar. As pessoas naquele deserto, meus irmãos, aonde Jesus passava, a Bíblia fala que aquela multidão seguia a Jesus. Glória a Deus. E por aquela multidão seguir a Jesus, eles entendiam que surgiu um mestre sobre a terra de Israel. E como surgiu um mestre na terra de Israel, meus irmãos, é o cumprimento da palavra de Deus que falava que o Messias ia vir, mas não para condenar o mundo. A Bíblia fala no Evangelho de João que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Glória a Deus. Nessa tarde eu quero os irmãos, assim como Jesus estava pregando aquela multidão escutava as pregações de Jesus. Nessa tarde estamos aqui para ouvir o que Jesus tem a falar para nós. Estamos aqui para poder abrir o coração, para que a palavra de Deus possa entrar e fazer uma mudança, para poder purificar, para poder limpar, para poder nos justificar dos nossos pecados. A palavra de Deus conta, meus irmãos, que Jesus, meus irmãos, estava preocupado com aquela multidão, porque não tinha ali o que comer naquele deserto. Mas, meus irmãos, Jesus, ele ia providenciar um milagre. Jesus, ele ia fazer alguma coisa para aquela multidão. Glória a Deus, fala, aleluia. meus irmãos, que ali havia o pão e havia o peixe. Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Assim ele faz na nossa vida, meus irmãos. Muitas das vezes a gente se alimenta daquilo que não agrada a Deus. Muitas das vezes a gente se enche, meus irmãos, assistindo as coisas que não agradam a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente olha, observa ao nosso redor e esquecemos de ler a palavra de Deus, esquecemos de buscar o nosso Deus. A palavra de Deus fala que haveria de chegar um tempo sobre a terra que não vai ser fome, meus irmãos, vai ser fome de ouvir a palavra de Deus, vai ser sede de se alimentar e saciar de Deus, meus irmãos. E nessa tarde eu quero falar, Jesus deu o pão, Jesus deu o peixe, a multidão no deserto. E nessa tarde ele está te dando o pão da vida, nessa tarde ele está te dando um alimento espiritual. Nessa tarde o Senhor Jesus disse que
Ele é a água que mata a sede espiritual. Jesus, Ele é o pão da vida nessa tarde. Ah, meus irmãos, a gente se alimenta, meus irmãos, porque o nosso corpo precisa de alimento, de vitamina, meus irmãos, mas a nossa alma, meus irmãos, só pode se alimentar daquilo que traz vida e com abundância, que é a palavra de Deus. Davi foi, meus irmãos, um servo prudente, inteligente diante de Deus. Ele buscou experiência com Deus. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus fala que ali, meus irmãos, todo o exército de Israel estava sendo afrontado pelo exército filisteu, meus irmãos. Ah, Senhor, meu Deus, fala conosco. E nessa tarde eu quero falar, meus irmãos, aquele gigante afrontava aquele exército de Israel. Ah, mas não havia um sequer ali que era encorajado como Davi. E nessa tarde eu quero falar para os irmãos, você está sendo encorajado por Deus. Se você estiver, meus irmãos, você vai vencer, você vai alcançar os seus objetivos. A palavra de Deus se cumpre na nossa vida nessa tarde, meus irmãos, porque Ele é fiel, Ele é juiz, Ele é justo. Aquele exército de Israel para julgar uma causa que para aquele exército era impossível, mas no meio daquele exército, meus irmãos, surgiu o mais pequeno, meus irmãos. Diante daquele exército, meus irmãos, surgiu um que nem fazia parte do exército, mas Deus queria usar naquele lugar. Talvez nessa tarde Deus vai te levar em algum lugar para fazer a vontade dele. Talvez nessa tarde Deus vai te levantar e vai te dar a direção. Temos que ouvir, temos que obedecer e fazer a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, Golias era gigante, meus irmãos, perante aquela multidão. Glória a Deus. Só que, meus irmãos, o que eu acho interessante foi que o Davi, meus irmãos, não usou recursos humanos. Aleluia, Jesus. Eu fiquei observando, meus irmãos, nessa palavra, e o que me deixou atônitos, espantado, que Davi, ele não usou, meus irmãos, recursos humanos. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós passamos por provação, muitas das vezes a gente passa, meus irmãos, por momentos na nossa vida, que é uma prova, meus irmãos, que Deus quer lá na frente nos dar a vitória. Que Deus quer, meus irmãos, lá na frente nos aprovar. Porque, meus irmãos, não vem tentação alguma sobre a nossa vida. Glória a E Deus. Deus não pode nos dar o suficiente em força para suportar. E também nos dá, meus irmãos, um escape da tentação. Aleluia, Deus. Meus irmãos, aquele exército estava guerreando. E chegou um ponto que eles começaram a recuar, porque eles não conseguiam vencer aquele gigante. Eles não conseguiam, meus irmãos, vencer Golias. E quando Davi, meus irmãos, chega ali, ele falava, meus irmãos, uma palavra tão simples. Ele falou uma palavra tão simples contra aquele Golias, que afrontava aquele povo. Eu não vou contra ti no nome de nenhum outro Deus, eu não vou contra ti em nome de nenhum outro. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, aquele a quem tu tens afrontado. Aleluia. E nessa tarde, meus irmãos, eu quero falar para vocês que quando Saul ali, meus irmãos, quis vestir Davi com as suas armaduras, a Bíblia fala, meus irmãos, que aquela armadura não era apropriada para Davi. Porque todo aquele que serve a Deus tem que entender, meus irmãos, que a única armadura que serve para cada um de nós é a armadura de Deus e não os recursos do homem. Eu quero falar para os irmãos que Deus, meus irmãos, Ele está trabalhando no nosso meio. Eu quero falar, meus irmãos, para vocês que me ouvem nessa tarde, Glória que a Deus Deus. Ele pode trabalhar na nossa vida de tal forma, meus irmãos, que o homem lá fora não vai compreender o poder de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Eu prego um Deus nessa tarde que pode libertar. Eu prego nessa tarde um Deus que pode trazer saúde, restituir saúde.
Eu prego um Deus nessa tarde que pode restituir a família, o lar. Aleluia, Jesus. Eu prego Glória a nessa Deus. tarde um Deus que pode entrar dentro da cela de uma prisão e resgatar aquela vida que está lá presa por causa da corrupção aqui de fora deste mundo. Deus, ele pode entrar, meus irmãos, aonde o homem não pode chegar. A palavra de Deus, ela traz cura, meus irmãos. Ah, Deus nessa tarde pode visitar aquele que está numa cama e com uma enfermidade. Deus, ele pode restaurar, Deus pode levantar, Deus pode salvar nessa Glória a tarde. Deus, aleluia. Eu É, não sei o que Jesus. para você, meus irmãos, é impossível. Eu não sei, meus irmãos, que me ouvem nessa hora, o gigante que levantou na tua vida. Eu vou falar o que Deus mandou falar, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes o gigante que levanta na nossa vida, meus irmãos, É, Jesus. é um copo de bebida. Muitas das vezes o gigante da nossa vida pode ser a prostituição que não agrada a Deus. Ah, Deus. Muitas das vezes o gigante que levanta pode ser o vício, a dependência de drogas. Mas assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Assim como Deus me tirou Glória a de Deus. todas essas coisas que desagradou a Ele, Deus pode fazer na sua vida e ainda fazer. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. É, Deus amado. Deus, Ele liberta. Deus, Ele salva. Deus, Ele transforma a tua vida. Glória a Deus. Grande seja o poder de Deus nessa hora. Aleluia, O Deus. Senhor, meu Pai, é fiel. Jesus amado, Ele ama cada um de nós nessa tarde. Glória a Deus. Jesus, Ele veio para libertar, curar, salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus transformou as nossas vidas. É, Deus. Deus, Ele fez uma obra aqui na nossa vida. E aquele que me ouve também, Deus pode fazer na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É só você clamar o nome de Deus. É só você clamar pelo poder de nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Porque, meus irmãos, da mesma forma que o exército filisteu afrontava Israel, a Bíblia fala que Josafá também, meus irmãos, foi guerrear. E ele teve ali um exército contra ele, mas ele clamou, meus irmãos, a Deus. E Deus deu a vitória a Josafá. Glória a Deus. E nessa tarde, se você clamar pelo nome de Deus, pelo nome que pode libertar, o nome de Jesus, Deus, Ele pode te libertar. Deus, Ele pode transformar a tua vida e te salvar do pecado, da prostituição, do vício. É, Deus, aleluia. Deus, Ele pode te levantar. Você que está aí, ó, sofrendo por causa da ansiedade, sofrendo por causa da depressão. Deus, Ele pode trazer a paz. Deus, Ele pode trazer a salvação. Deus, Ele pode trazer a alegria com abundância na tua alma. Glória a Deus, aleluia. É, Jesus, aleluia. Deus, Ele tem a verdadeira alegria. Deus, Ele traz a paz que o mundo não tem. Jesus falou, eu vos dou a paz que o mundo não tem. Nós passamos por provação, por dificuldade, mas temos o nosso Deus conosco. Nós temos o Deus dos exércitos celestiais, que envia os teus anjos a nosso favor. Ele pode nos dar a vitória nessa tarde. Ele pode tirar a sua enfermidade. Ele pode tirar a sua depressão. Ele pode te levantar dessa cama e fazer uma obra na sua vida. Ele pode transformar. Ele pode fazer a obra acontecer, porque Ele é Deus. Aleluia, Deus. Louvado é o teu nome. Santo é teu nome. Meus irmãos, outra hora, quando eu era mais novo, era criança,
Eu não contei esse testemunho, meus irmãos. Vou contar que Deus, ele pode curar a sua vida. Aleluia, Deus. Meus irmãos, minha mãe corria comigo de um lado para o outro. Levava eu nos médicos. Por causa que quando eu era novo, eu sofria, meus irmãos, pela anemia. É, Jesus. Mas a minha mãe não desistiu de mim. A minha mãe corria de um lado, corria de outro para poder me levar para procurar um médico. Não havia recursos, meus irmãos. Mas eu acredito e creio que a minha mãe colocou a fé dela em ação. Glória a Deus. E meus irmãos, Deus, ele restituiu a minha saúde. Ele me curou daquela anemia. E ele pode nessa noite, nessa tarde ainda, fazer na sua vida o que o médico não pode fazer, o que o psicólogo não pode fazer, o que o homem não pode fazer. Porque Davi, meus irmãos, ele soube que ele ia vencer o gigante no nome do Senhor. Ele sabia que ele ia vencer, porque o Senhor estava com ele. E nessa tarde, assim como Deus foi na minha vida, assim como Deus é na sua vida, assim como Deus foi com Davi, ele está agindo, ele está trabalhando, ele vai abrir o caminho, ele vai abrir as portas, ele vai restaurar, meus irmãos. Basta a gente acreditar e crer no poder do nosso Deus. Glória a Deus. Sabemos que Davi, meus irmãos, ele não usou dos recursos do homem. Ele obteve a experiência com Deus. Ele não usou recursos humanos. E o terceiro, meus irmãos, motivo que fez Davi se encorajar diante daquele gigante foi a dependência dele com Deus. E essa é, meus irmãos, a forma da gente vencer a adversidade. Glória a Deus. É a gente colocar totalmente a nossa dependência no nosso Deus. Aleluia. Deus, ele pode fazer essa guerra cessar. A guerra espiritual que o povo passa, Deus, ele pode fazer cessar. As lutas, meus irmãos, ela vai vir sobre as nossas vidas. Porque, meus irmãos, a gente vive em um mundo que estamos sujeitos a passar por tribulações. A gente vive, meus irmãos, num mundo onde há corrupção por toda parte. A gente vive, meus irmãos, em um mundo onde vemos cada vez mais os próprios cristãos deixando a dependência do próprio Deus que servimos. E nós não podemos fazer dessa mesma forma, deixar a dependência de Deus e buscar recurso no homem. É só clamar, é só orar que Deus, ele faz acontecer. Glória a Deus. É só depender, fecha a porta do quarto e clama a mim e eu responder-te-ei. Aleluia, Deus, ele faz, meus irmãos. Deus, ele faz a obra. Glória a Deus. Glória a Deus. As experiências de Davi fez ele rejeitar os recursos humanos e depender exclusivamente e somente de Deus. Meus irmãos, Davi venceu aquele gigante porque ele foi no nome do Senhor. E assim, meus irmãos, nessa tarde, eu falo para vocês que me escutam, você vai vencer este gigante se clamar e for no nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Nas nossas lutas que enfrentamos no dia a dia, meus irmãos, Deus, ele vai nos dar a vitória se cada cristão agir exatamente como Davi. Então, cada gigante que se levanta contra nós vai cair por terra.
Deus, Ele é poderoso nessa tarde para superabundar graça sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O interessante, meus irmãos, Santo é teu nome. que essa guerra, esse gigante que afrontou, meus irmãos, esse povo de Israel, a Bíblia fala, meus irmãos, que foi um vale. E quantos de nós não passamos, meus irmãos, por provação no vale? Aleluia, Jesus. Eu falo nessa tarde, meus irmãos, que é no vale que Deus dá vitória. Glória a Deus. Eu falo nessa tarde, meus irmãos, que é no vale que Deus exalta o servo fiel. Aleluia. Eu falo nessa tarde que através da voz de Deus, a gente vai obter a direção certa para a nossa vida e ser conduzido pelo próprio Deus dos exércitos. Deus, Ele é poderoso, meus irmãos. Não desista, essa peleja está sendo dura. Aleluia. Não desista, meus irmãos, se muitas das vezes a gente olha de um lado, olha do outro, e às vezes precisamos daquele abraço, daquela mão estendida. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, vai ser nós sozinhos, Santo é teu nome, Jesus. mas é a gente sozinho que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a porta, e eu falarei contigo em secreto. Glória a Deus. Temos que ter experiência com Deus. Quantos de nós obedece a voz de Deus, entra no quarto e lá é que Deus fala no íntimo conosco. Glória a Deus. É lá no íntimo que Deus fala com cada um de nós. É lá no íntimo que Deus dá a direção, que Deus dá a providência e Deus mostra que lá na frente Ele vai contemplar na nossa vida. Eu falo nessa tarde que Deus, Ele pode fazer uma obra na sua vida. Você que escutou, você que ouviu a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus fazer na sua vida a transformação. Deixa essa palavra que é vida entrar no teu coração. Aleluia, Jesus. Se essa palavra que está sendo semeada transformou as nossas vidas, que aqui estamos em nome de Jesus, ela também pode fazer na sua vida uma transformação. Ela pode te dar a direção. Glória a Jesus. Aleluia. Porque somente há um caminho, meus irmãos. Jesus disse, meus irmãos, que muitos escolhem a porta que leva para a condenação. Aleluia, Jesus. Poucos são os que acham a porta da vida eterna. Aleluia, Deus. Bem-aventurados são os que escolheram entrar pelo caminho estreito e não foi segundo o que o mundo dita, não foi segundo o vício, não foi segundo a prostituição, não foi segundo a sua própria vontade e nem segundo o que o homem mandou você ir lá e fazer. Nós escolhemos um caminho que Jesus é fiel para nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele amou o mundo, Santo é teu nome, Jesus. porque Ele olhou, não havia sequer um justo sobre a face da terra. Mas Jesus, meus irmãos, Ele veio em cumprimento das palavras do próprio Senhor, através dos seus profetas. E em Jesus se cumpriu, meus irmãos, aquilo que Deus havia dito lá dentro do jardim do Éden. Deus, Ele levantou, meus irmãos, o Jesus que pregamos para trazer a salvação. Deus, Ele levantou, meus irmãos, uma geração para falar do amor de Deus. Deus está levantando servos e servas que é prudente, que faz a obra, que faz a vontade dele e que não faz a vontade do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Que podemos sim permanecer fiel a esse Deus que faz obras maravilhosas. Santo é teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nessa tarde Deus vai derramar a bênção, a graça, a unção, a providência na nossa vida. Aleluia, Jesus. Não devemos, meus irmãos, desviar o foco e ter medo e recuar diante do gigante. Aleluia, Jesus. Devemos ser como Davi, encorajado por conta das nossas experiências. Glória a Deus. Santo é teu nome, As Jesus. experiências com Deus nos
para ele garantir a direção certa, para poder receber a vitória, assim como Davi recebeu e venceu o gigante Golias. Glória a Deus. Deus, ele faz, meus irmãos, grandes coisas. E nessa tarde ele está contemplando aqui cada um pediu, aqui cada um buscou. Aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, Deus pode providenciar o que nós vem clamando e buscando a Ele. Não desista de orar, não desiste de buscar. Se a gente andar na direção de Deus, na vontade de Deus, a gente vai vencer qualquer situação difícil que assim surgir na nossa vida. Glória a Deus. Deus, ele faz, meus irmãos, porque Ele é Deus. Aleluia. Ninguém pode comprar Deus, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele está aí para quem quiser buscar. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus irmãos, a salvação é gratuita. É somente a gente confessar que o Senhor Jesus, Ele pode salvar a nossa vida. E andar no caminho certo, andar no caminho do Senhor. Que Deus possa abençoar nessa tarde as nossas vidas. E assim nos dá uma noite abençoada também, que já vem se aproximando. Glória a Deus. Louvado seja